Fala galera, estamos de volta. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso processo de urbanização, tá? Então, no primeiro vídeo, o que nós vimos? A gente conceituou urbanização e desmistificou algumas situações, né? Que geralmente a gente utiliza essas palavras de forma equivocada, certo? Então vamos lá. Então, o que a gente definiu? O processo de urbanização se refere a um crescimento da população que mora, que reside em áreas consideradas urbanas, um ritmo, né, um ritmo bem mais acelerado do que a população que reside nas áreas consideradas rurais. Vimos também que quem define o que é urbano e o que é rural é o poder público, certo? No caso do município de Friburgo, é a Câmara Municipal. Em caso de áreas estaduais, a gente está falando da ALERJ, da Assembleia Legislativa, e obviamente que em outros países as instâncias, né, são diferenciadas, certo? Os critérios também são diferenciados. Lembre-se dos interesses aí por trás. Por exemplo, pegando as nossas estradas estaduais, você pode perceber que existem plaquinhas, né? Plaquinhas indicando perímetro urbano. O que significa? Que a partir daquele ponto nós estamos entrando numa área urbana. Então ali nós temos uma área de limite entre aquilo que é considerado urbano e aquilo que não é considerado urbano. Reparem que as casas são mais próximas, os imóveis, né, apresentam um terreno menor, onde você tem maior concentração de pessoas por metro quadrado e, ao mesmo tempo, você tem um comércio mais dinâmico, a presença de lojas, serviços variados, até mesmo um certo tipo dependendo, né, da região, um certo tipo de presença do poder público e administrativo, como, por exemplo, subprefeituras, certo? Um posto de saúde, né? Em alguns locais, atividades bancárias e por aí vai. Você consegue perceber essa importância. E, consequentemente, ali, o imposto predial territorial é maior. Então, os tributos são maiores. Então, você tem toda essa dinâmica de interesses envolvidos por trás disso. Em áreas rurais, a gente pode perceber que os tributos são menores, até mesmo a isenção de alguns tributos ou tributações específicas. A gente pode perceber que esse interesse também favorece os grandes senhores de terras. Por isso que a tributação é diferenciada. Então, às vezes você tem uma casa pequenininha que você paga um tributo bem maior do que uma pessoa, do que um fazendeiro, do que um grande empresário agrícola que tem uma imensidão de terras em áreas mais afastadas. Então, a gente não pode perceber, a gente deve perceber, na verdade, que as políticas públicas não são isentas de interesses por trás, de interesses econômicos por trás, tá bom? Então, beleza. Vimos que essa dinâmica de crescimento urbano, ela não se refere a um crescimento vegetativo mais intenso, ou seja, aquela diferença entre natalidade e mortalidade, entre nascimentos e mortes. Vimos que isso se refere a um processo migratório, que nós chamamos de êxodo rural, que é a migração do campo para a cidade. Então, já guarda aí no seu coração esse conceito de êxodo rural tão importante, tá? Então, quando a gente fala de migração, a gente pode perceber que esse processo migratório, ele é estimulado. Então, você sempre tem que pensar que existem fatores repulsivos e fatores atrativos convivendo e conflitando em vários aspectos. Então, como você colocasse numa balança, quando você tem fatores atrativos que pesam mais do que os fatores repulsivos, a tendência é que aquela área seja uma área atrativa. Quando você consegue perceber que os fatores repulsivos de um determinado local são maiores do que os fatores atrativos, você começa a perceber que aquela área é uma área repulsiva, tá? Então vamos pegar alguns exemplos. Falamos um pouquinho sobre a Revolução Industrial como marco internacional para o processo de urbanização. Obviamente, o desenvolvimento industrial ele foi heterogêneo em tempo e no espaço e, consequentemente, né, o processo de urbanização mundial também foi desigual. Citamos o Brasil e falamos que o processo de urbanização ele foi muito mais intenso ao longo do século XX, momento onde o Brasil também vai começar o seu desenvolvimento industrial. Então nós temos ali o advento industrial brasileiro a partir dos anos 30. Reparem que eu falei desenvolvimento industrial, eu não falei a presença de indústrias. O Brasil vai apresentar indústria, mas vai apresentar uma orientação agroexportadora até 1930. A partir de 1930, a partir da chegada de Getúlio Vargas ao poder através de um golpe, né, que vai dar a cadeira presidencial a ele, Vargas vai mudar a orientação política econômica. Então sai uma orientação agroexportadora e entra uma orientação urbana-industrial. Então Vargas vai querer modernizar o Brasil, e modernizar o Brasil para Vargas era a mesma coisa que industrializá-lo. De fato, qual eram as potências mais ricas, mais poderosas, mais influentes? Eram justamente as grandes potências industriais. Então Vargas querendo, né, modernizar o Brasil, ele vai criar aspectos, né, vai criar condições para esse desenvolvimento industrial, certo?
Então vamos lá. A partir do desenvolvimento industrial, o que vai acontecer? As indústrias vai ser a primeira atividade a criar emprego em grande escala nas áreas de cidade. Perceberam isso? Então, à medida que o desenvolvimento industrial vai se dar naquelas áreas de maior concentração populacional, aí você fala, Rômulo, por quê? Que as indústrias, inicialmente, vão se localizar nessas áreas, porque ali vão se apresentar fatores locacionais que naquele momento eram imperativos. A presença de mão de obra, a presença de um mercado consumidor, a presença de capitais, né, com seus investidores, a presença de infraestrutura, de telecomunicações, de transportes, áreas portuárias para favorecer a entrada e a saída de produtos, né? Entroncamentos viários. Então a gente consegue perceber esses fatores. Então, à medida que o desenvolvimento industrial se dava em determinadas cidades, e no Brasil isso foi extremamente concentrado no eixo São Paulo e Rio, isso você vai perceber que é um dos explicativos para quê? Para que essa grande população que migra das áreas rurais de várias regiões do Brasil foquem no Rio de Janeiro, foquem em São Paulo, foquem nesse eixo São Paulo e Rio, e ali nós teremos um grande crescimento, né, da população urbana. Então os fatores atrativos de porções do Sudeste vão ser muito fortes ligados à indústria. Lembrem que no campo a população, de certa forma, trabalhava, produzia o seu alimento ou comercializava, né? Comprava e vendia em pequenas feiras. Agora, quando a gente está falando de uma lógica de cidade, esses trabalhadores eles são desprovidos de solo, eles são desprovidos de áreas de plantio. A forma deles conseguirem alimento vai ser justamente comprando. A forma deles conseguirem bens básicos vai ser comprando. Então, somando ao desenvolvimento industrial, nós temos paralelamente o desenvolvimento das atividades comerciais. Então, você passa também a exigir mais trabalhadores e maior dinâmica no setor de serviços. Então, o crescimento das indústrias, o crescimento do setor terciário, o crescimento do setor secundário cria mais empregos. Ao mesmo tempo, a orientação política, né, voltada para as cidades, cria maior atração. Então, por exemplo, onde que você tem os maiores investimentos em saúde, educação, em saneamento, esse maior aporte das políticas públicas vai se dar justamente nas áreas de cidade. Então você tem a atratividade da cidade, tá certo? Por outro lado, eu também preciso que você entenda as transformações no campo. Então o campo, né, ele vai ter um papel de grande importância dentro dessa necessidade. O campo vai ter que progressivamente aumentar a sua produção de matérias-primas e aumentar a sua produção de alimentos. Por que isso? Primeiro, o que adiantava você ter um desenvolvimento industrial com a introdução de máquinas, com tecnologias que conseguiam produzir cada vez mais em menos tempo, aumentando a produtividade, se a oferta de matéria-prima a ser transformada não atendia essa demanda, essas necessidades, essas exigências. Então era preciso modernizar o campo também. A chegada de máquinas, a chegada, né, de tecnologia no campo, para que esse campo passe a produzir de forma mais, né, de forma mais intensa, em quantidade e em diversidade para atender os interesses, né, das indústrias. Ao mesmo tempo, essa migração campo-cidade aumentava o número de bocas a serem alimentadas na cidade. Então o campo também vai ter que produzir alimentos para atender essa população que crescia na cidade e conseguia o seu alimento através do comércio. Então o campo vai ter uma dupla função principal: produzir matérias-primas em diversidade e em quantidade, em abundância, para atender as indústrias das matérias-primas diversificadas a serem transformadas e sendo, né, formadas, criadas mercadorias voltadas, né, à comercialização, à lógica, né, econômica, capitalista e, ao mesmo tempo, à produção de alimentos, certo? Por outro lado, a chegada de máquinas, a chegada de investidores faz com que aqueles produtores rurais não consigam se manter. Muitos vão quebrar, muitos vão falir, sobretudo o pequeno agricultor vai quebrar, o médio agricultor vai ficar submisso aos mandos e desmandos, né, dos grandes empresários, vão se tornar, de certa forma, né, subalternos dentro dessa cadeia produtiva, e ao mesmo tempo os trabalhadores serão substituídos por máquinas. O resultado disso vai ser o quê? O crescimento do desemprego no campo, o aumento da pobreza, da pauperização do trabalhador rural. Pauperização é justamente empobrecimento desse trabalhador rural. Bacana? Então repare, a atração da cidade mais a modernização do campo são os principais explicadores para esse êxodo rural. E com isso nós temos um processo de crescimento das cidades. Obviamente que você já deve estar entendendo o nosso próximo tema. A gente vai falar de qual é o espaço que esses trabalhadores irão encontrar na cidade.
esse processo vai ser homogêneo? Esse processo vai ser dado da mesma forma em todos os espaços? A população que vai chegar na cidade vai encontrar todas as condições de vida, todos os aspectos, né, que garantam uma boa condição de vida ofertados? Emprego, casa, saneamento? Obviamente que não. Então, no nosso próximo tema, a gente vai falar justamente sobre os processos, né, de desenvolvimento urbano, que são processos extremamente heterogêneos no planeta, certo? Aqui, grande abraço para vocês, até daqui a pouco.